Isaías capítulo 7, versículo 10 até o versículo 16, eu farei a leitura novamente, apenas acompanhe em sua Bíblia. Isaías capítulo 7, de 10 a 16. E continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas. Acaz, porém, disse: Não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então disse o profeta: Ouvi agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fatigardes os homens, mas ainda fatigais também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Essas palavras foram ditas ao rei Acaz pelo profeta Isaías. E essas palavras são repetidas lá no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, quando fala do nascimento do nosso Senhor Jesus. Mateus faz referência a esta profecia, fazendo um link, portanto, esclarecendo que esta profecia diz respeito a Jesus Cristo. Muito bem, vamos usar esse texto nesta noite para falar sobre este assunto que está no nosso boletim do lado de dentro: Jesus, o verdadeiro Natal. Natal sempre é um período em que nós desfrutamos de muitas surpresas agradáveis, especialmente pela data. E parece que neste período, usando uma frase de televisão, o amor está no ar. As pessoas ficam mais afáveis, mais agradáveis. Pessoas, embora é um período que sempre traz muito estresse, final de ano, e todas aquelas questões relacionadas ao fim de ano, desde as contas a pagar, os presentes a comprar, os parentes a receber, as viagens a fazer, a não possibilidade de viajar, tudo isso vai gerando um bocado de estresse no nosso coração. Mas a despeito disso, é uma época em que as pessoas parecem que estão muito mais inclinadas a acolher, a se alegrar e a amar. Muito disso relacionado, obviamente, com esta mensagem, que apesar de muitos não saberem por que estes sintomas, mas esta história é a grande história de amor da humanidade, é a grande história do amor do nosso Deus para com pecadores como nós. Amor esse que fez com que o Senhor enviasse o seu Filho Jesus. Mas essa história não começou lá nos dias do nascimento de Jesus, essa história é muito antiga. Essa história começou no dia em que, por causa do pecado de Adão e Eva, Deus os castigou, expulsando-os do jardim, e fez uma promessa a Eva, aquela que foi a primeira a experimentar do fruto proibido e que desobedeceu, e também convidou o seu marido a cometer a mesma desobediência. Foi a ela que o Senhor fez a promessa de que de sua semente nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que a induziu ao erro. E então, essa história é muito antiga. O Evangelho já tinha sido anunciado lá em Gênesis, capítulo 3. Nós já temos o proto-evangelho nesta promessa do Senhor. E a partir dali, no desenrolar desta história, que está completamente sobre a batuta do nosso Senhor, a partir dali, muitos eventos foram esclarecendo como seria a vinda deste Messias e deste Senhor nosso. E um dos eventos, já há muitos anos, milhares de anos à frente, é o evento que está registrado aqui por Isaías, que faz uma profecia sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Mas o livro do profeta Isaías, nós precisamos saber sobre isso, ele foi escrito antes que o reino de Judá
fosse levado cativo para a Babilônia. Cerca de 100 anos antes, este livro foi escrito. Foi escrito logo após um período de grande prosperidade lá em Judá, um período em que o rei Uzias tinha sido um grande rei e tinha sido usado por Deus para trazer estabilidade à nação de Judá. Os reinos já estavam divididos, Israel ao norte e Judá ao sul. E divididos estes reinos, o reino de Judá, especialmente nos dias que antecederam a escrita deste livro, era um reino muito próspero e abençoado, porque quem era o monarca era um homem que temia a Deus e que tentava fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E por isso Deus abençoava nas suas batalhas, abençoava na economia interna do país, da nação de Judá. Enquanto isso, Israel já passava por grandes dificuldades, porque os reis de Judá, consecutivamente, eram reis que desobedeciam ao Senhor, que não serviam ao Senhor, que não adoravam o Senhor, e por conta disso a nação de Israel foi se degradando e foi entrando num estado de impiedade, de idolatria tão grande, que as punições disciplinares de Deus sobre o povo de Israel veio muito antes do que sobre o povo de Judá. E então, quando o povo de Israel já estava sendo duramente massacrado pelos assírios, o povo de Judá ainda não. Mas, logo após a morte do rei Uzias, e especialmente nos dias da mocidade do profeta que escreveu, o profeta Isaías, nesses dias, Isaías passou por uma grande mudança, não só ele, mas todo o povo de Judá. O rei Uzias morreu, e quando o rei Uzias morreu, as incertezas próprias de uma nação que não sabia se o próximo monarca andaria na mesma pisada do rei Uzias, temeria o Senhor e faria o que é reto diante do Senhor, esta nação toda ficou em tensão, ficou em ansiedade, esperando o que ia acontecer com eles. Nesses dias, Deus chamou Isaías, está registrado aí no capítulo 6, Isaías era um jovem da corte, era alguém que vivia na corte, portanto era filho de alguém nobre, e o Senhor apareceu a Isaías e falou com Isaías, e chamou Isaías. Isaías, depois de contemplar o trono do Senhor, de ver o Senhor Jesus sentado sobre este trono, de ver querubins voando ao redor do trono, Isaías se entregou diante do Senhor, e ele suplicou ao Senhor que tivesse misericórdia dele, porque ele era um homem impuro, vivia no meio de um povo de impuros lábios, e os olhos dele viram o Senhor. E este é o momento da transformação na vida de Isaías. A partir dali, ele tem um outro relacionamento com Deus, e Deus o chama para ser profeta em Judá. Deus tem uma missão e pergunta: quem eu posso enviar? E Isaías, transformado pelo Senhor, disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E o Senhor diz para Isaías o seguinte: olha, eu vou te enviar, só que você vai ser um profeta que vai pregar e ninguém vai te ouvir. Você vai falar e não vão dar ouvidos a você. Veja que missão difícil o Senhor concedeu a Isaías. E Isaías, segundo a história, profetizou durante 50 anos em Judá, anunciando eventos que iriam acontecer, a grande maioria deles, 100 anos depois, ou seja, 50 anos depois da sua morte, depois de cessar o seu trabalho como profeta, ainda se passaram 50 anos até que os eventos aqui registrados acontecessem. Mas a primeira parte do livro do profeta Isaías, especialmente aqui o capítulo 7, não narra eventos de 50 anos para frente, mas narra o início do ministério de Isaías, e este ministério que se deu exatamente nos dias do rei Acás, que sucedeu o rei Uzias, porque era filho de Uzias. E nos dias do rei Acás, os dois reis que já tinham, um rei de Israel que estava em apostasia, mas tinha feito aliança com o rei da Síria, estes dois reis se ajuntaram contra Judá, para que Judá abrisse as suas fronteiras, para que ela se tornasse uma base do trabalho da Síria, e então ela fizesse as mesmas concessões que o rei de Israel havia feito, tanto ao culto pagão, quanto também à política dos sírios, e permitisse a expansão deles por aquela região. E então o rei Acás começou a sentir muito medo disso, e tentava sobreviver no meio daquele conflito, daquela dificuldade,
com muitas limitações. Uma das estratégias do rei Acaz, no momento em que a nação de Judá foi sitiada, especialmente em Jerusalém, uma das estratégias dele foi a seguinte: as fontes de água que existiam naquela região, elas fluíam do alto do Monte Sião, e a partir de Jerusalém, as circunvizinhanças eram alimentadas com água. O rei da Síria, junto com gente de Israel, fizeram um cerco a Jerusalém. E o rei Acaz fez o quê? Mandou fechar as fontes de água, para que não saísse água de Jerusalém e talvez desestimulasse aquele cerco que tinha sido feito em volta de Judá, para que aqueles reis se afastassem dali. E o texto aqui do capítulo 7 mostra que, depois dessa estratégia, numa certa manhã, Acaz sai para conferir se os dutos de água realmente estavam fechados. E quando ele sai para fazer essa conferência, Isaías vai ao encontro dele e diz: olha, rei, o senhor não precisa fazer nada disso. O senhor não precisa fazer nada disso, porque Deus mandou dizer que Ele vai livrar a nação de Israel do domínio da Síria. Ele vai livrar o nosso reino. Ele será conosco, Ele vai nos abençoar. O senhor não precisa fazer nada, pode deixar soltar a água, porque não é isso que vai impedir os sírios, mas é o Senhor. E inclusive Isaías disse para Acaz o seguinte: Deus inclusive falou que você pode pedir a prova que você quiser. Se você quiser que o sol se escureça ao meio-dia, ele se escurece. Se você quiser que alguma coisa brilhe durante a noite, vai brilhar. Peça o sinal que você quiser, que Deus vai provar que Ele vai livrar através de um sinal. E aí, Acaz, que na realidade não tem nada de temor a Deus, que não é um homem que confiava em Deus, ele de forma muito cínica, porque é puro cinismo, ele diz: não vou pedir sinal nenhum do Senhor. Imagina, eu vou tentar Deus? De jeito nenhum. Ou seja, a incredulidade dele era tão grande, que ele não só não acreditou nas palavras de Isaías, quanto também não acreditou que Deus fizesse algum sinal realmente que provasse. E então, não querendo mostrar a sua incredulidade, ele de forma bem cínica chega e fala: eu não vou tentar o Senhor. Imagine, se Deus quiser livrar, Ele vai livrar, e está tudo muito bom. Se você fizer uma leitura superficial, rápida e ingênua do texto, parece que Acaz é um homem extremamente piedoso, sincero, que confia em Deus. Mas a resposta que Isaías dá a Acaz, especialmente no versículo 13, ela mostra que aquilo que Acaz estava fazendo não passava de fingimento. Isaías diz para Acaz: olha, já não basta você ser cansativo para os homens, você nos cansar, nos encher de fadiga, você ainda quer fatigar Deus, você ainda quer testar a paciência do Senhor. Mesmo você não pedindo, Deus vai enviar um sinal. E o sinal de que Deus vai livrar o povo de Judá é esse. E aí tem esse texto, que é um texto clássico, que nós ouvimos, lemos, repetimos. Na época do Natal, a gente canta canções que falam desse texto, que é essa profecia que está na parte B aí do versículo 14. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Este texto é um texto que para a maioria dos comentaristas, e eu concordo com eles, é um dos textos mais difíceis de interpretar dentro dos textos de profecia. Porque realmente é uma dificuldade. Existem duas tensões muito grandes em relação a esse texto. Existe um grupo de estudiosos, de comentaristas, que eles vão dizer: olha, esta profecia diz respeito a um indivíduo que nasceu lá nos dias de Acaz, para provar que esta profecia dada por Isaías, que este sinal prometido por Deus era um sinal imediato, e Acaz tinha que ver esse cumprimento para desmascarar a incredulidade dele. E então alguns dizem: olha, realmente naqueles dias nasceu um filho de uma virgem. Há uma outra interpretação, uma outra parte de comentaristas, eles divergem e dizem: não. Na realidade, Isaías, quando faz essa profecia, a referência imediata é a Cristo, e a referência imediata era os filhos do profeta Isaías. E também há uma grande dificuldade de discorrer sobre isso. Existe outro grupo que vai dizer: olha, nenhuma das duas coisas. O texto diz respeito somente a Cristo, e a verdadeira libertação de Judá aconteceu com a vinda do Senhor Jesus. Longe desse debate,
Eu não quero fazer isso nessa noite, até porque eu não quero nem cansá-los e não acho que eu tenha a resposta para uma discussão que já vai para quase 1000 anos de debate em cima desse assunto. Não, não é este o ponto. O ponto para nós é que, assim como você que talvez nunca leu um comentário sobre esse texto, se eu também nunca tivesse lido nenhum comentarista falando sobre esse texto, eu ia ler esse texto e a primeira interpretação que viria na minha mente é que Isaías está falando do Senhor Jesus. E por quê? Porque quando você vai ler a Bíblia e lê o texto de Mateus, o evangelista Mateus repete exatamente estes versículos para falar: e a virgem conceberá e dará à luz a um filho e lhe porá o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E esta é a melhor interpretação dessa profecia e é a verdadeira interpretação. Se naqueles dias nasceu ou não um menino de uma virgem, isto foi importante para aqueles que viveram nos dias de Isaías. Mas para nós a importância desse texto é a concretização na história da profecia que foi dada sobre o Messias que viria, porque este texto é um texto messiânico. Nós costumamos dizer, e é fácil de provar isso dentro das Escrituras, que toda profecia ela tem um cumprimento próximo para fazer sentido para as pessoas que recebem a profecia, e tem um cumprimento que é um cumprimento mais amplo, que faz parte da história da redenção. E então nós não temos dados suficientes e exatos para dizer em qual aspecto esta profecia se cumpriu nos dias do profeta Isaías, mas nós temos subsídios de sobra para mostrar que a concretização ampla dessa profecia foi sem dúvida nenhuma na pessoa do Senhor Jesus. Pois qual outro personagem da história e da Bíblia nós conhecemos como alguém que é filho de uma virgem, que foi concebido por obra do Espírito Santo? Nenhum outro, exceto o Senhor Jesus. Então convido você a deixar esta dificuldade dos comentaristas e partirmos exatamente para o que esse texto nos ensina. Esse texto nos ensina verdades que são extremamente ditas e repetidas sobre o Senhor Jesus, e que fazem uma diferença muito grande na nossa vida, mas nós não paramos para refletir sobre elas em outras datas a não ser no Natal, e às vezes nem no Natal nós pensamos. Quando nós olhamos para este presépio, essa representação artística do lugar onde Jesus nasceu, que foi numa estrebaria, foi num lugar muito humilde, este não pode ser o principal significado, nem a principal lembrança que eu vou ter do Senhor Jesus. Mas a principal lembrança que a Bíblia me dá a respeito de Jesus é que Ele nasceu de forma miraculosa. E o primeiro aspecto desse texto para nós é que esta profecia dizia que Deus ia enviar um sinal a esta terra, o maior de todos os sinais, o sinal mais extraordinário, mais esplêndido, o fato mais importante, singular e absolutamente contundente para a história da humanidade. E o fato é o nascimento de Cristo Jesus, o Deus enviado do céu a este mundo, concebido por obra do Espírito Santo em uma mulher virgem. Este nascimento de Cristo é, sem dúvida nenhuma, o acontecimento mais importante que, junto com a crucificação e a ressurreição de Cristo, fecham os eventos mais importantes e extraordinários da história da humanidade. Eventos que não vão ser esquecidos nunca, nem na eternidade. Muito pelo contrário, Deus será louvado pelos séculos dos séculos, de eternidade a eternidade, por essa obra que Ele realizou. Obra que é negligenciada, desconhecida e muitas vezes desmerecida por muitos de nós. Alguns que acham que é apenas um elemento histórico, ou apenas uma história, um conto de fadas. Para nós não, o nascimento de Cristo é algo absolutamente singular e importante. Jesus nasceu de uma mulher muito simples, uma mulher que hoje figura entre as princesas, entre as grandes mulheres da humanidade, mas nos seus dias era uma mulher simples e humilde. E esta mulher simples e humilde, não pensem que era de uma família de monarcas que viviam uma vida pomposa. Ela tinha o sangue de monarca, porque ela era descendente legítima da linhagem de Davi, mas ela não vivia uma vida pomposa. Ela vivia com simplicidade, ela vivia com singeleza, como era próprio da maioria dos judeus naqueles dias. Viviam uma vida que não era uma vida miserável, mas não era uma vida pomposa.
Primeiro porque eles eram dominados pelo Império Romano e eles viviam na Palestina em grandes dificuldades. Eles eram escravos com uma certa liberdade, uma liberdade assistida por um soldado romano por tudo enquanto é canto. Segundo, porque eles viviam naquela situação ali, também passando momentos que eram momentos difíceis. Não eram dias fáceis, muitas guerras, muitos conflitos tinham acontecido na Palestina, um conflito que tinha Israel e Judá no eixo dele, que era o conflito entre aqueles que viviam no limite da Mesopotâmia, do lado de cima, e aqueles que viviam no limite baixo do Egito. Nos últimos 400 anos, o conflito entre os Ptolomaicos e os Seleucos, este conflito destruiu e acabou com a economia da Palestina durante 400 anos. Um conflito pela detenção do poder naquele lugar. E quando esse conflito não parecia mais ter fim, para acabar com tudo que ainda tinha restado, os romanos vieram e dominaram tudo aquilo. E então esse povo vivia uma vida muito simples, com muita dificuldade, mas eles tinham suas tradições. E esta moça, Maria, ela estava desposada por um homem chamado José, ambos da tribo de Judá, ambos descendentes de Davi, ambos descendentes do monarca Davi. E eles estavam num período que nós consideraríamos aqui no Ocidente como um período de noivado, embora os compromissos eram muito mais sérios. Nesse período de desposamento, o noivo tinha que pagar o dote da noiva. Nesse período eles já eram perante o seu estado, eles já eram casados, mas eles não podiam morar na mesma casa, eles tinham que cumprir aquele período. Então ela estava desposada, mas ela era virgem, porque eles não moravam juntos, eles tinham um compromisso. Para sair desse compromisso, era necessário reunir o sinédrio, se reunir com um sacerdote no templo, para quebrar este acordo, e tinha que ter uma justificativa justa, que tinha que ser algo que tinha que ter sido trazido a público, como por exemplo uma traição. E então nessa cultura, Maria recebe o Espírito Santo, e a expressão que é usada, e nós já vimos, estudamos sobre isso lá em Mateus, e demos uma olhadinha também em Lucas, a expressão que é usada é que o Espírito pousou sobre Maria. É a mesma expressão que é usada lá em Gênesis, no capítulo 1, quando diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas na criação. Também sobre Maria, o Espírito do Senhor repousou sobre ela, desceu sobre ela, e concebeu, por obra divina, Jesus Cristo, nosso Salvador, filho de uma mulher simples, de uma genealogia poderosa, portentosa, que é a genealogia de Davi, o prometido das nações, profetizado por Isaías, entre outros, nasceu, nascimento virginal, obra do Espírito Santo de Deus. Esta obra não pode ser menosprezada, não pode ser confundida e não pode ser ofuscada pelas luzes, pelas árvores, pelos enfeites, pelo presépio, porque sem dúvida nenhuma este acontecimento é o acontecimento mais extraordinário na história da humanidade. Não existe outro relato de uma mulher virgem que concebeu e gerou um filho sem que houvesse qualquer tipo de intervenção da figura masculina. E este é o caso de Maria. E os homens só por esse aspecto deveriam parar e deveriam refletir sobre a pessoa de Jesus e sobre a obra que Deus realizou. Além disso, é necessário que a gente entenda que o nascimento de Cristo não é um evento como qualquer outro evento da história que pode ser desprezado e esquecido, mas este evento é um evento de grande vulto e de importância. E nós não podemos simplesmente também restringi-lo a um mês do ano, como se a única época em que eu pudesse lembrar, falar e pensar sobre o nascimento de Jesus fosse no mês de dezembro. Muito pelo contrário, o nascimento de Jesus deveria ser motivo de reflexão, de estudo e de oração e de gratidão a Deus todos os dias, porque é o verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, habitando entre os homens. É o Cristo Todo-Poderoso que estava no trono da glória, entrando num útero e fazendo um bebê para salvar a mim e a você. É o Deus cheio de toda a glória, se esvaziando de sua glória e se humilhando. Uma vez nós estávamos estudando aqui na igreja sobre isso, e eu estava
meditando com aqueles que estavam aqui na ocasião sobre o quanto a infância é um estado de humilhação. Deixa eu explicar para vocês. Embora a gente viva numa sociedade que enaltece a infância e o infante, a tal maneira que muitos pais chegam a idolatrar os seus filhos. E a nossa cultura, ela se transviou de tal maneira que se você chega em qualquer ambiente onde tem festa, tem refeição, antigamente os cabelos brancos e as cãs davam o direito dos mais velhos se alimentarem primeiro, tomarem a frente da fila. Mas a nossa cultura, ela transviou as coisas de tal maneira que hoje o direito de tudo primordial é da criança. A criança tem direito de escolher onde vai comer, o que vai comer, de comer primeiro, de ser mal educada, de não respeitar nenhum tipo de lei. E infelizmente a gente vive numa sociedade assim, que o fato de ser criança dá direito de fazer qualquer coisa. E os pais ainda ficam bravos com quem vai lá e tenta podar. Mas a infância não tem nada de glorioso na infância. A infância é um estado de humilhação. Na infância você é absolutamente dependente. Não consegue fazer nada sozinho. Não consegue ir ao banheiro sozinho. Você depende que o outro te ajude. Você não consegue se alimentar sozinho. Você não consegue prover coisas para você sozinho. Agora pense um pouquinho, e eu não quero gastar muito tempo nessa reflexão, mas pense um pouquinho, que a figura da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a figura da Trindade, como nós vimos o nosso coral cantando aqui, o verbo virou gente e habitou entre nós. João, quando ele fala sobre o verbo, ele diz que lá no princípio, quem estava criando? Quem estava criando lá no verbo, lá no princípio, era o verbo. Era o verbo. Quem chamou do nada todas as coisas à existência, dizendo, haja luz, haja porção seca, haja separação entre águas e águas, haja vegetação sobre a terra, hajam répteis, hajam animais marinhos, hajam aves, hajam... Quem estava fazendo isso lá no princípio? Era o Senhor Jesus, o verbo de Deus, trouxe todas as coisas à existência. Pare para pensar, se você quer saber o significado do nascimento de Jesus, pare para pensar sobre isso. É o Rei da Glória, o Todo-Poderoso, o Criador e sustentador do universo, aquele que pegou o rolo das mãos de Deus com a nossa história, abriu e fez executar tudo o que Deus escreveu. Este Deus Todo-Poderoso, ele se esvaziou da sua glória e se transformou num bebê. Um bebê. Como nós temos alguns aqui na igreja. Bebê que chora, bebê que precisa que alguém coloque comida na boca, bebê que nasce do ventre de uma mulher. Ventre de uma mulher pecadora. E fique bem claro isso. Ele foi concebido de obra santa, de maneira santa, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo. Mas ele foi concebido de maneira santa dentro de um ventre pecaminoso. Ele não cometeu pecado, mas ele era um legítimo representante de uma raça de pecadores, porque ele nasceu de uma mulher. Bem como também era um legítimo representante do Deus verdadeiro, altíssimo e santo. Por isso também ele não conheceu e nem cometeu pecado. Mas quando eu penso no nascimento de Jesus, eu tenho que refletir sobre estas coisas. Eu não posso, quando eu penso em Cristo, eu não posso trazer à minha mente o presépio. Quando eu penso em Cristo Jesus e no Natal, eu tenho que trazer à minha mente a figura do Deus glorioso, assumindo forma de homem. E o que Isaías está aqui profetizando é que o Rei da Glória, o Deus Emanuel, porque ele vai falar isso, é ele que cita o nome Emanuel, o Deus Todo-Poderoso nascerá de uma virgem. Este é o sinal que Acaz não pediu, mas que Deus ia enviar o verdadeiro filho dele, o verdadeiro Deus de deuses, para vir sobre essa terra. Essa seria a verdadeira redenção de Judá. Este seria o grande livramento de Judá. Acaz não experimentou o livramento daquele domínio que vinha iminentemente sobre Judá. Judá e Israel foram dominadas pela Síria, foram dominados pelos babilônios, se tornaram escravos, permaneceram escravos e peregrinos fora de sua terra por pelo menos 100 anos. Isso aconteceu com eles.
mas a verdadeira redenção deles não veio através da mão de nenhum daqueles reis, mas a verdadeira redenção deles e nossa também veio através das mãos do nosso Senhor Jesus, mãos essas que foram pregadas na cruz do Calvário. Por que o Filho de Deus teve que vir ao mundo? Nós começamos o culto hoje falando sobre isso. Ele teve que vir ao mundo porque todos nós somos pecadores. Por que ele teve que nascer como ele nasceu? Para que ele fosse um legítimo representante nosso, que pudesse nos substituir no pagamento da nossa dívida. Por que tinha que ser Deus? Porque se não fosse Deus, nenhum homem seria capaz de pagar, nem por si mesmo, quanto mais pelos outros. O nascimento de Jesus envolve todas essas coisas, e eu não posso restringir o Natal a um presépio. Eu não posso restringir o Natal a uma festa do nosso calendário. Natal representa o nascimento do verdadeiro e único Deus entre os homens, de forma absolutamente sobrenatural, no nascimento virginal, profetizado, pelo menos aqui nesse texto de Isaías, pelo menos 600 anos antes disso acontecer. Anunciado desde Gênesis pelo Senhor, e que ao ser lido e considerado por mim, deve ser lido e considerado como um dos eventos, ou o evento, junto com a cruz e junto com a ressurreição mais importante da minha história. Além disso, esse texto não fala apenas do nascimento virginal do Senhor Jesus, mas fala também a respeito de como seria este nosso Senhor, este Salvador, que é dado como um sinal. O versículo 15 diz que ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e acolher o bem. Está aí outra dificuldade do texto. Parece quase uma charada para a gente tentar descobrir o que isso significa. Mas não é uma charada, é porque a nossa cultura é muito diferente da deles. Deixa eu tentar explicar isso de uma maneira bem clara, que foi o que me ajudou a entender quando eu estava lendo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou, alguns discípulos tinham dúvida se ele estava fisicamente ali entre eles, ou se era apenas um fantasma, uma imagem. E o que Jesus fez para que os homens acreditassem que ele realmente tinha ressuscitado e estava ali? Ele comeu. As aparições que o Senhor Jesus faz depois da ressurreição, todas elas envolvem uma refeição. Ele janta com os caminhantes lá do caminho de Emaús. Depois, ele se encontra com os apóstolos na beira do mar para ter uma conversa com Pedro, e ele mesmo promove peixes assados ali na beirada do mar, quando eles estavam saindo do mar, com fome, cansados, e trazendo muitos peixes na rede, porque obedeceram o que Jesus disse: joga a rede do outro lado. Pela segunda vez esse evento aconteceu, e eles estavam comendo. E quando Tomé colocou os dedos nas mãos do Senhor Jesus, eles também estavam numa casa e eles estavam comendo. Uma das maneiras que Jesus usou para mostrar que ele estava ali e que ele era verdadeiramente homem, é que ele se alimentou junto com eles, ele comia. E então o que esse texto está mostrando é o seguinte: este filho de uma virgem que vai nascer, que vai receber o nome de Emanuel, que significa Deus conosco, ele será homem de verdade, porque ele vai se alimentar como todo bebê hebreu se alimentava. E uma das comidas básicas de um bebê, de um neném lá, era exatamente esses dois alimentos que estão descritos aí: manteiga e mel. Para provar que Jesus não era um fantasma, como os gnósticos no final do primeiro século achavam, que Jesus não tinha corpo. Jesus tem corpo sim. A profecia diz: ele vai ser verdadeiramente homem, porque ele vai ser criança e vai comer mel e vai comer manteiga. Um outro aspecto do que esse texto está nos apresentando é que manteiga e mel são alimentos que só podem ser cultivados e obtidos num ambiente de paz. Interessante isso, mas a maioria dos comentaristas concorda com esta interpretação, pelo seguinte: quando você está num período de guerra, você não tem gado, porque os gados morrem ou são assassinados. E se tem, você não tem tempo de tirar leite. E se tem tempo de tirar leite, você não tem tempo de fazer manteiga. E em tempo de guerra, você não se dá o luxo de produzir alguns alimentos. Aliás, todas as histórias de guerra que você pode estudar, você vai ver que um dos piores problemas da guerra é a fome. Porque enquanto um país está em guerra, ele não produz comida, e ela vai acabar.
E outra maneira é que a estratégia dos grandes guerreiros é destruir as reservas de alimento do povo. Porque destruindo as reservas de alimento do povo, você tem grande chance de vencê-los na batalha. Então manteiga é uma coisa que você não tem. E mel você não tem também. Ainda que as abelhas possam construir suas colmeias até em carcaça de leões ou de homens, quem é que vai tirar o mel? Então, o fato dele citar manteiga e mel significa que os dias em que o Senhor Jesus, em que esta virgem conceberia e daria à luz a um filho, seriam dias que haveria relativa paz, porque ele se alimentaria de manteiga e mel. Terceiro aspecto desta expressão profética do versículo 15. O versículo 15 está dizendo que quando ele estivesse comendo manteiga e mel, ele já saberia discernir entre o bem e o mal, rejeitar o mal e acolher o bem. E aí nós estamos falando de algo que é fantástico e sobrenatural. Crianças, no tempo de mamar, no tempo de comer papinha, não sabem rejeitar o mal e buscar o bem. E por mais que, vou repetir o que eu já disse no começo, a nossa sociedade é uma sociedade que quase que idolatra crianças, mas todos nós que temos crianças em casa, sabemos que bebês, crianças de 1, 2 anos, estão muito longe de serem santas, como alguns querem que elas sejam. Tem nada de santo, né? As mães que estão no final do período de amamentação sabem muito bem que quando acaba o leite, o seu peito se torna um alvo fácil para as mandíbulas ainda sem dente, mas muito fortes do bebezinho. Sabem que à medida que eles começam a crescer, você tem que ir levantando as coisas, porque a mãozinha deles é ágil, mesmo engateando, sobra uma mão para puxar as coisas e jogar no chão. Sabe que você tem que esconder comida, principalmente dos alérgicos. Tem um aí que eu gosto muito, baixinho, volta e meia está em casa, mas agora ele descobriu que dentro de gavetas é um bom esconderijo para se colocar chocolate. Nós temos que ficar esperto, porque ele sabe que não pode, mas o gosto por fazer o que não pode é próprio de pecadores. Desde criancinha, da mais tenra idade, homens pecadores buscam o mal e rejeitam o bem. Isso é natural do homem pecaminoso. Mas o texto está dizendo que este filho da virgem, que se chamaria Emanuel, que quer dizer Deus conosco, que não era um fantasma, mas é um verdadeiro Deus, porque é verdadeiro homem, porque se alimenta de coisas de homem, ele difere dos homens num aspecto. Ele não é como os homens. Ele não pensa como os homens. Ele era um bebê diferente. Enquanto ele estava comendo ainda comida de bebê, ele já sabia discernir entre o bem e o mal. Ainda bebê, ainda um infante, ele sabia rejeitar o mal e sabia buscar o bem. E uma das provas disso, a Bíblia não precisa dar muitas provas, mas uma das provas disso é que quando Maria e José subiram ao templo e ele ainda era uma criança, a sabedoria dele deixou embasbacados os líderes, os escribas e os fariseus que estavam no templo, e eles nunca ouviram uma criança falar as coisas que Jesus falava. E eu fico imaginando como que Maria podia sentir um santo orgulho do seu filho, porque esta mãe ouviu do seu filho que nenhuma mãe conseguiu ouvir até hoje, porque ela teve o privilégio de durante 30 anos conviver de perto com o seu bebê vindo do céu, o verdadeiro Deus, com um intelecto absolutamente genial, fantástico e indescritível, porque o apóstolo Paulo diz que nele estavam escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E quem mais desfrutou disso, sem dúvida nenhuma, foi Maria, porque esteve com esse moço, este menino, dentro de sua casa, menino que já sabia discernir entre o bem e o mal, quando ainda era um bebê. E então esse texto está posto aqui para mostrar a singularidade deste prometido Messias. Ele não seria como os homens, ele não seria como todos nós, ele não seria como as nossas crianças, ele seria uma criança absolutamente diferente.
E por fim, o texto ressalta para nós a terceira parte, não só o nascimento virginal, mas a característica a respeito de Jesus, do que ele se alimentava e como era a sua consciência intelectual e moral. O texto fala que o nome que ele receberia seria Emanuel, e isso faz toda a diferença, porque este simples nome tem um significado absolutamente poderoso. Os judeus, diferente de nós, não escolhiam nome por causa dos nomes que estavam na moda. Hoje em dia a gente escolhe nome assim, qual é o nome que está na moda por aí? Então teve a geração dos Filipe, todo mundo era Filipe, depois dos Mateus, depois dos Lucas, do Caleb não teve, gente, que eu escolhi o nome do Caleb contra protesto, porque todo mundo fala, que nome horroroso. Eu falei, não, mas eu quero esse nome, eu gosto desse nome, tem um significado, eu espero que ele seja assim. Mas a maioria de nós escolhe nome porque é um nome famoso, porque é um nome que está na mídia. Às vezes porque é o nome de um familiar de quem você gosta muito, você quer homenagear, vai lá dar um nome para o filho. Os hebreus não escolhiam nome assim. Os hebreus escolhiam nomes baseados nas circunstâncias que envolviam o nascimento dos seus filhos. E aqui, antes do Messias nascer, 600 anos, a profecia é que a virgem conceberia, daria à luz a um filho, e o seu nome seria Emanuel, que significa nada mais nada menos do que Deus conosco. Qual que era a profecia? A profecia era o seguinte: não vai ser um rei que vai libertar você a casa, não vai ser um exército que vai te salvar, mas o que vai salvar o povo de Judá é o próprio Deus, porque Deus virá habitar conosco. Não existe nada mais extraordinário do que isso. Quando nós ouvimos falar de Jesus e conhecemos a história de Jesus, nós estamos conhecendo a história do Deus conosco. Não existe nada mais poderoso do que isso. Nós estamos na época do cultivo dos amigos poderosos. Todo mundo quer ter um amigo poderoso para resolver algum problema, numa situação difícil. Então todo mundo quer ser amigo de um juiz, todo mundo quer ser amigo, não está aqui hoje, mas ou está em algum lugar, todo mundo quer ser amigo do coronel, todo mundo quer ser amigo de alguém poderoso. Ser amigo de político está fora de moda na atual conjuntura, ninguém quer ser amigo de político. Mas todo mundo quer ter um amigo poderoso, porque um amigo poderoso é muito útil. Acas também queria um amigo poderoso. Como o rei de Israel tinha feito aliança com amigos poderosos da Síria. Mas Isaías está dizendo aqui, muito mais do que um amigo poderoso, o Senhor nos promete que Ele vai enviar o seu Filho, e Ele será Deus conosco. Você não vai andar do lado de um amigo poderoso. Com Jesus nós andamos do lado do Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Criador do céu e da terra. O Natal não é uma época qualquer, este momento não é um momento estanque dentro do ano, mas esse momento é um momento onde eu preciso lembrar que quem me acompanha todos os dias da minha vida, e esta é a promessa que Ele mesmo fez, é nada mais nada menos do que o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus Todo-Poderoso. Ele disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esta foi a promessa que Jesus fez aos crentes, antes de ascender aos céus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por quê? Porque este é o nome dele. Eu sou o Deus com vocês, o Deus presente. É isso que significa Emanuel, é o Deus conosco. E esta profecia deveria servir para trazer alento, para trazer esperança, para trazer confiança no coração de Acas e no coração de todo judeu. Infelizmente os judeus não entenderam assim, e eles não só não confiaram em Deus, quanto eles foram fazer aliança com os sírios, e por causa disso Jerusalém caiu, Judá caiu, e todos eles se tornaram escravos. E somente 100 anos depois dessa profecia, que eles foram dar ouvidos. E o próprio Isaías já tinha dito, depois você pode ler lá no capítulo 55, que eles ainda assim desfrutariam da graça maravilhosa do Senhor, porque o Senhor para aquele povo, 100 anos depois, quando eles estavam cativos na Babilônia, o Senhor diz para eles, vinde a mim todos vós que estáis cansados, vinde a mim, tomai e bebei, tomai vinho e leite sem preço. E aí o texto vai se desenrolando, dizendo, olha, ainda que os pecados de vocês sejam grandes, eu vou perdoar, porque os meus pensamentos sobre vocês são mais elevados. E aí o Senhor faz promessa de salvação para eles, de novo com base
na profecia do Messias. Mas aquele povo levou muito tempo para acreditar. Você está aqui nesta noite porque você é um cristão, talvez membro desta igreja, a grande maioria, e talvez você não seja ou esteja nos visitando, e já tenha ouvido tantas vezes sobre a história do Natal. Mas a história do Natal é a história de um Deus que deixou a sua glória para vir aqui, morrer em nosso lugar, e ao invés de voltar e nos abandonar e nos largar aqui, Ele voltou, assentou no seu trono da glória, mas Ele também, por ser Deus, está lá, mas está aqui também. Ele mesmo diz que onde estiverem reunidos 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. O que o Natal significa é que desde o Natal você nunca mais estará sozinho. Desde o dia em que Jesus nasceu entre os homens, nenhum de nós precisa se sentir sozinho, isolado, porque o Senhor Jesus está conosco. O Deus conosco, Ele está aqui nesta noite, e Ele te ouve, Ele te conhece, Ele sabe o que você precisa. Você pode orar, pode falar com Ele, e Ele pode todas as coisas na sua vida, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele pode resolver os seus problemas, Ele pode te livrar daquilo que tem te aborrecido, Ele pode tirar a tristeza do seu coração, Ele pode te dar esperança, Ele pode renovar as suas forças, Ele pode abrir caminhos no deserto, Ele pode abrir portas onde não existem, Ele pode todas as coisas, porque Ele é o Deus da glória, Ele é o Senhor da glória. Neste Natal, você precisa entender essa história de uma maneira mais profunda. Nesse Natal você precisa conhecer não o Cristo do presépio, mas você precisa conhecer o Deus conosco, o Deus encarnado, que veio a este mundo por você, se tornou um homem como você, para poder legitimamente te substituir naquela cruz, para que pudesse levar o teu nome até o trono da graça do Senhor e dizer: este aqui está perdoado porque eu paguei a dívida dele. Você quer esse Deus, e eu sei que você quer, Ele está aqui hoje. Você pode falar com Ele, e Ele te ouve. E quando você sair daqui, você não vai sair sozinho, Ele vai sair com você. E quando você estiver lá no teu trabalho, passando dificuldade, sendo tentado, Ele estará lá com você. Você não precisa mais sentir medo, nem do amanhã, nem do presente, e nem do passado. Porque quanto ao teu passado, Ele limpou o teu nome, quando Ele subiu na cruz, para pagar a dívida do seu pecado. Quanto ao presente, Ele está do seu lado, para te fortalecer, e para te segurar, e te sustentar. Quanto ao futuro, o seu futuro está ancorado no céu, porque foi Cristo que levou o teu nome para lá, e colocou lá, e justificou você. Você não precisa ter medo do futuro. Natal é isso. Natal é conhecer o Cristo, Filho da Virgem, o homem que é também verdadeiramente Deus, que veio para ser o Deus conosco e para estar com você todos os dias da sua vida. Não saia daqui sem Ele, mas ore e fale com o Senhor do quanto você necessita do Cristo do Natal, do Cristo da glória, do nosso Redentor, Emanuel, o Deus conosco. Feche os seus olhos, eu quero orar. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos alcançou na nossa miséria. Assim como a casa estava em desespero junto com o povo de Judá, e recebeu esta profecia de esperança, de que o Senhor os livraria. Hoje também, ó Deus, quando recontamos essa história, nós lembramos da profecia, mas muito mais do que isso, nós temos a história para comprovar que aquilo que o Senhor disse, o Senhor fez. E ó Deus, na obra do Teu Filho Jesus, nós temos alento para o nosso coração e para a nossa alma. Agora, ó Deus, pedimos perdão ao Senhor porque passamos pouquíssimo tempo refletindo sobre isso. Não damos o devido valor que deveríamos dar para esta obra gloriosa do Senhor. E na maior parte do tempo passamos a nossa vida preocupado com as coisas terrenas, e na maior parte ainda ignorando a presença do Senhor junto conosco.
Mas nesta noite, ó Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos faça lembrar da singularidade no nascimento do teu filho. Que o Senhor nos faça lembrar da substituição vicária que ele realizou assumindo o nosso lugar. E principalmente o Senhor nos faça lembrar que ele está ao nosso lado. Ele é o Deus conosco. Ele está dentro do nosso coração, nos ensinando e nos animando. Ele está sobre nós, nos protegendo e nos guardando. Ele está ao nosso lado, nos sustentando, sendo a nossa companhia. Ele está à frente de nós, abrindo o caminho. E Ele está atrás de nós, nos resguardando dos ataques do inimigo. Ó Deus, nos ajude a lembrar que Jesus não é apenas um personagem da história, mas é o verdadeiro Deus, o Verbo do Senhor encarnado entre nós, para ser o Senhor presente na nossa vida pelos séculos dos séculos. Que o Teu Santo Espírito dentro de nós avive em nós o amor e o desejo de conhecer mais a Jesus e de obedecer mais às palavras dEle e de nos tornarmos verdadeiros imitadores de Jesus. Ó Deus, que neste Natal nós nos lembremos, ó Deus, desta companhia preciosa que é a mais importante da nossa vida. Talvez muitos aqui estejam aflitos, passando por dificuldades, procurando um amigo poderoso para ajudar a resolver os seus problemas. Ó Deus, que nesta noite cada um saia daqui consciente de que nós temos o amigo todo-poderoso e é Jesus. E Ele mesmo nos fez um convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que nesta noite, ó Deus, nós possamos entregar nossos fardos diante, ó Deus, do trono do Senhor, aos pés da cruz de Cristo. E que nós possamos, ó Deus, nos deixar sustentar pela pessoa de Jesus. Assim, ó Deus, que o Senhor promova esse renovo da nossa fé e que o Senhor promova um novo nascimento naqueles corações que ainda não dependem inteiramente de Jesus. Mas que nesta noite e neste Natal, o Senhor Jesus possa nascer em muitos corações que até hoje vivem neste mundo sem esperança. Que assim, ó Deus, esta mensagem do Evangelho, que esta mensagem do Natal seja eficiente em cada coração, produzindo esperança e produzindo transformação. É a oração que fazemos ao Senhor nesta hora, no nome do Senhor Jesus. Amém.